Meus irmãos, graça e a paz. Pode sentar, pode sentar. Feliz também poder estar com os irmãos aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos irmãos pelas orações, pelas mensagens. Foram muitas mensagens. Os irmãos podem perceber um pouquinho cansado, né? Mas é normal, isso é de menos para mim. E tivemos ali internado por quase 5 dias, praticamente 5 dias, e a igreja esteve orando por nós. Eu acredito mesmo que se eu estou aqui hoje é por causa da oração dos irmãos. Tenho certeza, eu não tenho dúvida disso. Uma irmã hoje à tarde, no culto da tarde, ela falou exatamente o que eu penso, sem saber o que eu penso. Ela disse o seguinte, que talvez realmente era para eu ter morrido, mas a oração dos irmãos permitiu que eu pudesse continuar vivendo. Eu lembro de Pedro, quando ele estava preso, e a igreja orava. E talvez Pedro seria morto no dia seguinte, mas Deus concedeu o livramento para ele por conta que a igreja orava por ele. Então, isso é extraordinário, o poder da oração. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tinha certeza que eu não voltaria. Eu cheguei lá muito mal, o Del sabe disso, ele que me levou, juntamente com meu irmão, para o hospital. Eu fui liberado pelo convênio, mas aí, por conta de uma amizade que o meu irmão tem com uma pessoa lá dentro do hospital de urgência, ela disse o seguinte, não leva para o convênio porque eles vão matar ele. Traz ele para cá, nós estamos muito bem preparados para recebê-lo. Estava com uma pneumonia, mais ou menos, ocupando 40%, comprometeu 40% do meu pulmão ou mais, o médico chegou até falar demais, e foram assim dias sombrios mesmo. Uma coisa eu falo para os irmãos, não permita o terror, o pavor entrar no teu coração, porque isso é contrário à nossa fé. E eu posso falar isso com muita propriedade, muito mais agora, e dizer para os irmãos que a experiência que eu tive, tenho certeza que os irmãos não tiveram. Por conta que eu tinha certeza que eu estava mesmo passando para a morte. Só que tem um detalhe, irmão, quando você está em Cristo, o Espírito Santo, naquele momento da morte, o Espírito Santo te traz paz. O que eu senti lá não foi desespero, não foi angústia, mas foi paz. Então não tenha medo e não permita que o diabo plante no teu coração terror, pavor, medo, depressão por conta do coronavírus, ou desse coronavírus. Por quê? Porque nós estamos guardados no Senhor, a nossa vida é dele, você não vai morrer se o Senhor não permitir. Lógico, nós fazemos tudo possível, nos organizamos, distanciamento, álcool gel, máscara, fazemos tudo o que é da nossa parte de fazer, mas jamais podemos estar aterrorizados quanto à morte, porque se morrermos, estamos com Cristo, e se vivermos, estamos com Ele também. E morrer, irmãos, é fato. Talvez você fale assim, eu não quero morrer, eu também não queria morrer, mas quando você estiver diante da morte, não tenha medo, porque o terror, quem planta é o diabo, a angústia, quem planta é o inferno. E nós somos crentes, filhos de Deus, e temos certeza que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você crê assim? Então, nunca fale na célula, nunca fale para os seus líderes, nunca fale para as pessoas acerca, olha, nós estamos perdidos, não faça isso. Fala, o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, Ele está conosco. Entendeu? Vemos na história bíblica e vemos na história da igreja quantos problemas a igreja teve, quantas perseguições, quantos foram lançados para a morte, quantos foram entregues à morte por conta do Evangelho, e eles não desistiram e não negaram a sua fé, mas também muitos negaram a sua fé, muitos abandonaram o Evangelho durante os tempos, muitos negaram a Deus por conta dos problemas. Então, deixa eu falar uma coisa para você, não se espante de pessoas que talvez cheguem para você e falem, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais à igreja, não quero ir mais à célula,
Não se espante, porque isso vai acontecer. Porque o terror e o pavor, o medo, a angústia, leva as pessoas a abandonar a sua fé, abandonar a liderança, abandonar a igreja, abandonar a célula, abandonar a Cristo. Tudo aquilo que eu preguei para os irmãos aqui, tudo que eu já falei para os irmãos aqui, lá no hospital, eu pude viver tudo aquilo que eu falo para os irmãos aqui, sabe? Não tive nem... Se eu falar para os irmãos que eu estive com pavor, medo, eu estou mentindo aos irmãos. Lógico, eu orei ao Senhor que eu queria voltar, né? Quem que não quer voltar? Mas eu tinha certeza que o Senhor estava comigo lá, não tinha dúvida. E uma das mensagens que mais tocava no meu coração, e você faça isso quando você tiver alguém que estiver numa situação assim. Todos os irmãos, são muitos irmãos mesmo que mandaram mensagens para mim. E hoje até uma irmã veio me cumprimentar, chorou aqui porque ela me viu. E ela mandou muitas mensagens para mim. Mas as mensagens que mais tocou no meu coração, que parece uma coisa banal, foi justamente: o Senhor está com o pastor aí. Não tenha medo, pastor, o Senhor está contigo. Às vezes, nós falamos assim, uns para os outros: o Senhor está com você. Mas se torna uma coisa muito corriqueira, muito de palavra. Mas para quem recebe essa palavra, no estado que eu estava, realmente faz uma grande diferença, traz um grande impacto, irmãos. Então, eu vou falar para os irmãos assim, que foi uma experiência sobrenatural que eu vivi. O Delcio está aqui. Ele falou que lá fora, ele falou que ele chorava, porque ele viu que eu estava mesmo muito mal. Eu cheguei a perder os sentidos, e eles me reanimaram e colocaram no CO, e eu pude ali viver. Até hoje, estava falando com uma das enfermeiras, que ela mandou mensagem para mim para saber como que eu estava, e ela chorou, e ela deve estar nos assistindo, e ela chorou no dia que eu vim embora, porque todos os dias, irmão, você está ali, pessoas estão morrendo. Todos os dias a notícia vem, 3, 4. No dia que eu saí do hospital de urgência, que eu fiz um vídeo para eles agradecendo. Irmãos, que sensacional aquele hospital. Nisso a gente tem que abrir mão e falar: realmente estamos muito bem assessorados em São Bernardo do Campo, porque que maravilha aquele hospital. E eu fiz um vídeo para o hospital agradecendo as pessoas e liberei eles para usar como... E falei até em nome de vocês que, se a igreja pudesse agradecer, os mais de 1000 membros que nós temos agradeceria. Eu tenho certeza disso. Então, eu vejo o quanto há uma necessidade de confiarmos mais no Senhor e deixarmos de lado medo, angústia, pavor, terror. Pessoas falam para mim: pastor, eu não vou na igreja por causa do Covid. Ontem eu tive que sair. Eu estou proibido de viajar, né? Eu não pude viajar para Goiânia, com os irmãos que foram para Goiânia. Fiquei muito triste de não ir. E também não pude hoje estar viajando para o interior para fazer o casamento do Mateus da Aline, tanto que o pastor Célio foi lá fazer para mim. E ontem eu saí. Eu tive que comprar um presentinho para uma pessoa. Fui aqui nesse shopping, lotado o shopping. Eu falei: se eu encontrar crente da nossa igreja aqui, vai ter problema comigo. Porque os irmãos às vezes falam: pastor, não vou por causa da Covid. Eu vou falar para você: não temos notícia de qualquer irmão que nos cultos aqui presenciais pegou Covid. Não temos notícia de célula nossa que transmitiu Covid. Não temos. E se alguém falar, no encontro teve, talvez teve, mas foram 20% dos irmãos que apresentaram sintoma ou tiveram mesmo Covid positivo. De mais de 80 pessoas, apenas 16, 17 pessoas apresentaram isso. Então, não temos que ter medo e não temos que ter pavor de poder sentar aqui e prestar um culto ao Senhor. Porque olha aqui, olha que gostoso que é o distanciamento, a presença dos irmãos, sabe, sem lotação, sem nenhuma negligência da nossa parte. Amém? Os irmãos concordam? Então, eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, pelos irmãos. Talvez durante a ministração, vocês se percebam um pouco cansado, mas essa semana foi uma semana muito boa, deu para recuperar bem. Iniciei a semana com muito ainda falta de ar, mas depois do decorrer da semana, fazendo fisioterapia, eu percebi que já voltou, estou
De 1 a 10, estou 9. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. Fala para os irmãos do lado aí, não tenha terror, não tenha pavor, porque o Senhor é contigo. Amém? Então, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero ler 2 versículos. Nós não temos muito tempo. Hoje de manhã eu consegui trazer dois pontos, mas eu vou encerrar todos os pontos agora e vou falar muito rápido. Então, você presta atenção, fique ligado para que você entenda tudo que eu vou falar. Tá ok? Depois fica gravado lá no YouTube. Nós estamos aí mais ou menos com quase 100 aparelhos, ou mais de 100 aparelhos, mais de 200 pessoas nos acompanhando. Então, vai ficar gravada a mensagem, você pode pegar para a célula. Mas preste muita atenção, porque eu não vou me prender muito. Eu vou citar os tópicos muito rápidos, devido ao nosso tempo, tá bom? Então, Salmo 65, versículo 11, Romanos, capítulo 11, versículo 6. Vou deixar aqui aberto, para eu não ter mais de 100 aparelhos conectados. Vamos lá? Eu estou sem imagem ali. Vou ter que ler aqui. Salmo 65, 11 e Romanos, capítulo 11, versículo 6. Coroas o ano com a tua bondade. As tuas veredas, quer dizer, os teus caminhos, destilam gordura. Em outra tradução diz, destilam fartura. Então, o caminho do Senhor sempre tem fartura, tá ok? Vamos lá, Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ok, fecha os teus olhos. Pai, nós rendemos-te graças, louvamos o teu nome por essa noite. Obrigado por estar com os teus filhos aqui. Eu quero pedir que ministre no meu coração, no coração de todos os teus servos aqui. Pai, queremos viver a tua palavra, sermos transformados pela tua palavra. Senhor, ministra no meu coração, no coração de todos. Repreenda todo espírito de angústia, de medo, que está sobre esses que estão em casa, esses que estão, Senhor, com temores no seu coração. Repreende todo pavor e terror que o diabo possa colocar no coração dos teus filhos. Possamos, Senhor, ser crentes e não incrédulos. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Ok, meus irmãos, eu quero dar um tema. O tema que eu quero dar é: decida viver debaixo da bondade de Deus. Ok? Nós estamos chegando agora ao final do ano, já estamos liberando a agenda de final do ano. Vamos ter parada dos cultos de uma semana aqui, depois do dia 31. Não vamos ter virada de ano, não vamos ter aquele culto. Primeira vez que eu vou passar a virada de ano em casa. Então, não vamos ter aquele culto de virada de ano, como costumeiro, ou como nós fazemos todo ano. Não vamos ter festividade de Natal. Primeiro que Natal, vocês já estão sempre cientes disso. Nós não, como igreja, celebramos Natal, porque a indicação bíblica nunca é pelo nascimento de Cristo, mas sempre pela morte e ressurreição. O que faz diferença é a morte e a ressurreição de Cristo. Os irmãos sabem disso, que a morte é atestada pela ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos certeza da nossa salvação. Temos certeza porque Deus aprovou a obra dele na cruz, aceitou a sua obra, aceitou o sacrifício, então o ressuscitou. Mas por isso nós não comemoramos o Natal, proibimos, não. Os irmãos pode celebrar com a família, fique à vontade. Quando eu falo como igreja, como instituição. Mas você, como família, você pode fazer isso, participar das festas aí com a sua família. Não seja o chatão da família, né? O mala da família. Não vá dar uma de testemunho de Jeová. Tá bom? Amém ou não? Amém. Ok. Então, os irmãos entenderam o recado. O ano que vem é o ano do renovo. E é muito propício o que nós vamos falar, porque esse ano é o ano da colheita. E tivemos, assim, um ano muito difícil, crises e tal, mas o ano 2021 é um ano de renovar a nossa liderança, renovar a nossa fé, renovar o nosso coração, renovar nossas células, renovar a nossa condição como crente, renovar a nossa família, trazer um renovo dentro da nossa casa. Então, 2021 é para isso. E como é bom
nós vivemos debaixo da bondade de Deus. E você sabe que a vida debaixo da bondade de Deus não é uma utopia, ou mesmo algo que seja mágico, mas viver debaixo da bondade de Deus é uma escolha, é uma decisão minha. Porque as pessoas acham que, assim, somos salvos pela graça, glória a Deus por isso, mas a salvação é pela graça, mas às vezes a vida que nós vivemos aqui na terra não é pela graça. Então, por quê? Porque não escolhemos isso. Decidimos viver religiosamente, decidimos viver de vir aos cultos, de repente até ir numa célula, mas não vivemos debaixo da graça. E quando eu falo debaixo da graça, estou falando da bondade de Deus que é liberado através da cruz de Cristo. Somos salvos pela graça, mas devemos viver também pela graça. Quantos entendem isso? Ok? Então, para nós compreendermos muito bem isso, eu quero citar alguns pontos rapidamente para vocês. Primeiro, o fruto do trabalho, ele é multiplicado quando se aceita colocar debaixo da bondade de Deus. Lembre-se que quando eu falo bondade de Deus, presente de Deus, favor de Deus, estou falando graça de Deus. Ok? Então, viver pela graça é entender que o fruto que nós queremos, ele procede de Deus. Então, esses frutos, eles podem vir, mas eles vêm depois de um trabalho nosso, tá? Não é mágica, é a multiplicação sobre aquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, só para você entender, toda a frutificação da parte de Deus, a multiplicação de Deus sobre nós, ela vem depois de uma ação nossa, um trabalho nosso. Então, por exemplo, na obra de Deus, então nós estamos indo lá para a célula, lideramos célula. Quem que está fazendo isso? Nós. É o nosso trabalho. Então você participa, você está presente na célula, você lidera uma célula. Por exemplo, na vida, no trabalho, você vai trabalhar, você trabalha. Quem que faz isso? Nós fazemos isso. Então você vai lá, trabalha, dá o duro, faz faculdade, estuda. Então é o nosso trabalho. No casamento, então você trabalha para manter as coisas em paz dentro de casa, na educação dos filhos, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com o seu marido, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Primeiro vem uma atitude nossa. Então entenda isso, que sem estarmos debaixo da bondade de Deus, debaixo da graça de Deus, quando você faz tudo isso sem a bondade de Deus, você colhe algo. Olha para mim. Você recebe algo bom, porque você trabalhou, então depois de 30 dias, o que vai acontecer? Você vai ter um salário. Você luta pelo teu casamento, você trabalha para que o casamento seja um casamento feliz, e você vai receber isso. Você estuda, você se forma, e você vai ter isso, porque você se esforçou. Você faz uma célula, a célula ela vai ter o seu benefício ali, você vai ver a obra de Deus fluir, mas você escolheu não estar debaixo da bondade de Deus. Como que é isso, pastor? É quando você quer governar a tua vida. Presta atenção. Quando você quer decidir a tua vida sem a palavra de Deus. Quando você fala assim, eu escolho o que eu vou fazer. Então tem muita gente que lidera a célula por vontade própria, por esforço próprio. Tem muita gente que vem para a igreja como religioso, é uma escolha dele. Tem muita gente que trabalha, se esforça e não depende de Deus. Então ele não se coloca debaixo da bondade e da graça de Deus. Isso é uma vida sem a graça. Você simplesmente tem o fruto do esforço, você trabalha, você recebe o seu salário, mas presta atenção, quando você aceita que todo o trabalho que você faz, tudo aquilo que você se esforça, na célula, no seu dia a dia, quando você estuda, quando você está ali no seu relacionamento, no seu casamento, na educação dos seus filhos, quando você procura manter a paz dentro da sua casa, quando você se esforça, mas tudo o que você faz, você tem um objetivo e um propósito de glorificar o nome do Senhor, entendendo que Ele governa sobre a sua vida, entendendo que você é dependente dEle, tudo que você faz, então, procede dEle,
e tudo que você trabalha, você o glorifica, então dizemos que você está debaixo da graça, porque você não está empenhando um esforço teu. E mesmo quando você esforça, você transfere isso tudo para Ele. Quantos estão entendendo até aqui? Ok. Então, quando isso acontece, você recebe além daquilo que você merece. Então, nós falamos que isso chama-se multiplicação. E a multiplicação tem a ver com presente de Deus, dádiva de Deus, graça de Deus e bondade de Deus. Um exemplo. Vamos ver um exemplo. Vamos lá, Gênesis capítulo 26, versículo 3, versículo 12 até o 14. Acompanhe comigo. Eu acho que é melhor eu abrir aqui, né? Vamos lá. Gênesis, os irmãos acompanham aí, e eu vou abrir aqui, 26, versículo 3. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Talvez seja uma tradução diferente, tá? Permaneça nessa terra mais um pouco. Quem que está falando isso? Deus. E eu estarei com você, e o abençoarei. Então, presta atenção. Presta atenção. Porque a você e a seus descendentes darei essas terras, confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Então, a palavra de Deus veio, deu uma ordem, deu uma direção. O servo de Deus aqui, Isaac, ele atende a direção de Deus. Ele recebe, ele está debaixo de um governo, ele escolheu Deus governar a sua vida, a palavra de Deus deve governar a nossa vida. Então Isaac aceita que Deus o governe. Aí a Bíblia diz que então Deus fala para ele que estará com ele e que o abençoará. Isso vai além do natural. Então a pessoa, ela está trabalhando naturalmente, mas Deus, a bênção de Deus está sobre ela. Então, por que está sobre ela? Porque eu escolhi viver debaixo do governo e direção de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, eu estou debaixo da direção de Deus, mas quando é para perdoar, ele não perdoa. Isso é estar debaixo da direção de Deus? Quando ele vai fazer uma sociedade, quando ele vai fechar um negócio, quando ele olha para as Escrituras, Deus fala para ele assim, não faça sociedade. Ele vai lá e faz sociedade. Ele está debaixo do governo de Deus, porque ele não crê. Ele não crê no Senhor. Então ele precisa de alguém do qual ele vai se apoiar. Tudo bem? Quantos entendem isso? Ok. Aí vamos lá. Então Deus dá bênção para ele. Aí versículo 12, me acompanha, versículo 12. Eu falei que seria rápido, mas é difícil, né? Isaac então formou uma lavoura. E no mesmo ano, colheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor, está aí não? Porque o Senhor o abençoava. Então, peraí, Isaac, Deus falou para ele, deu a direção, fica na terra, ele ficou. Ele ouviu a palavra, porque não basta, meus irmãos, entender. Eu acho que foi a Karine que pregou hoje à tarde, às 1h30, e ela falou algo lindo. Não basta você saber a palavra de Deus, você precisa aplicar a palavra de Deus. Não basta saber que você não pode trair a tua esposa, você não deve fazer isso, tem que colocar em prática. Isso é governo de Deus. Saber não é o suficiente, conhecer não é o suficiente se você não aplica a palavra de Deus. Entendeu? Então, presta atenção. Ele falou assim, fica aqui. Ele fez uma lavoura, ele semeou. Ele então pensou, Deus falou para eu ficar aqui, eu vou ficar, então eu vou jogar uma semente aqui, vai nascer uma, vou jogar a semente ali, vai nascer mais uma. Só que a Bíblia diz que Deus o abençoava. Deus colocou a mão sobre o negócio dele. Talvez era um negocinho pequeno. Eu não posso forçar muito, senão a garganta dá vontade de tossir. O negócio dele era pequenininho. Ele fez a Bíblia diz que ele fez o quê? Uma lavoura. Mas a Bíblia também diz que Deus o abençoava. E porque Deus o abençoava, o que aconteceu? Ele colheu 100 por cada semente. Isso é fé, irmãos. Ele não esperava, talvez. Ele achava que ele não era digno. Mas o Senhor deu mais do que ele esperava. Olha o versículo 13. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus, as pessoas olhavam e falavam, impossível, numa crise dessa, ele está sendo próspero.
O negócio dele está avançando. Por quê? Então existe um mistério aqui, irmãos. Qual que é o mistério? É que se eu estou debaixo da bondade de Deus, se eu estou debaixo do governo de Deus, porque não entenda graça e bondade com riqueza assim, apenas. Não pensa assim, eu vou ficar rico. Nós não estamos aqui para isso, nosso coração não está em riquezas, nosso coração está em Cristo. A riqueza ocupa um segundo ou terceiro lugar na nossa vida, porque Cristo, Ele está no trono do nosso coração. Mas pense em bondade de Deus, com aquilo que você colocar as mãos, vai prosperar. Ok? Então, é como no plantio, por exemplo. O agricultor pode preparar a terra, o agricultor pode escolher a melhor semente, pode adubar, mas se o Senhor não enviar a chuva e não ordenar a frutificação, tudo que o agricultor fez, o que vai acontecer? Vai ser perdido. Você pode abrir teu negócio, você pode iniciar um negócio próprio, você pode realizar grandes projetos, planos, você pode escolher a melhor semente, pode escolher, preparar a melhor terra para poder jogar a semente, você pode adubar a terra, mas se o Senhor não abençoar, você vai perder tempo. Por isso que você precisa estar debaixo, escolher, decidir estar debaixo da bondade de Deus. É como casamento. Tem pessoas que casam por casar, escolhendo aleatoriamente. Quando a pessoa está debaixo do governo de Deus, Deus coloca na frente dele a esposa e coloca na frente dela o marido. Você crê nisso ou não? Então você percebe que não tem nada a ver com a gente? Não é nós, não somos nós que conquistamos qualquer coisa ou alguma coisa. Não somos nós que prosperamos por conta. Nós que somos filhos de Deus, decidimos, escolhemos o governo de Deus sobre a nossa vida. E com isso nos posicionamos debaixo da graça de Deus. Então a nossa casa é abençoada, os nossos negócios são abençoados, a nossa célula é abençoada, a não ser que você tenha aquele espírito de desgraça, né? Não, eu acho que tudo vai acabar mal para mim. Mas a Bíblia nos afirma que a bênção de Deus está sobre nós. É o que eu falei, não pensa em bênção de Deus apenas como riqueza material. Porque riqueza material, às vezes, afasta o crente de Deus. Ou engano do diabo leva a ele a ter uma fé errada em Deus. Ao ponto de ele achar que Cristo, a obra de Cristo, está ali só para servir, para dar coisas boas que ele quer receber de Deus. Então, é um engano. Quando você pensar na bondade de Deus, pensa que o benefício de Deus está sobre você em qualquer situação, em qualquer área da tua vida. Mas você precisa escolher. Mas não tem a ver com a gente. Não tem a ver comigo. Se a igreja prospera, não sou eu. Se a tua célula prospera, não é você. Se os teus negócios avançam, não somos nós. Não somos nós, é Deus. Se o teu casamento é feliz, não somos nós, é Cristo, porque você escolheu fazer com que Ele seja o centro da tua vida, o centro do teu casamento. Amém? Não tem a ver com a gente, mas tem a ver tudo com Ele. Ok? Então você vê que a bondade de Deus se estende até ao ponto de Deus dar saúde para aquele que é agricultor, de Deus dar até ânimo para o agricultor. Se ele não tiver saúde, como que ele vai plantar? Como que ele vai trabalhar? Dependemos de Deus todos os dias, continuamente. Agora, isso é uma escolha. Você pode escolher ser um religioso e decidir pela tua vida, sendo crente. Aceitou a Cristo, entendeu que a tua salvação é pela graça, mas vai viver sem a graça de Deus. E aí vai ficar patinando na vida, nos seus sentimentos, no seu relacionamento, vai ficar patinando nos seus negócios, vai ficar patinando na tua célula, aí a igreja se torna algo pesado para você, célula se torna algo pesado, porque você entende que você tem coisa melhor na vida para fazer, do que servir a Cristo. Você entende que tem coisas na vida que vão te dar muito mais prazer do que Cristo. Entendeu? Aí a tua fé se torna uma fé que foi enganada. Não sei se os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Vamos lá, segundo lugar, gratidão. Essa questão de ser grato faz parte da vida daquele que aceita que tudo tem a ver com Cristo.
e vive debaixo de uma dependência da graça de Deus, da bondade de Deus. Se você compreende isso, então você deve praticar diariamente. O que é praticar diariamente? Se você compreende que a tua vida está debaixo da mão de Deus, que toda a bondade procede da cruz de Cristo, que tudo que você faz glorifica ao Senhor, então, peraí, começa a praticar isso no dia a dia. Começa a fazer aquilo acontecer no dia a dia. Quando tudo que você vai fazer, tudo que você pensa, todos os seus planos, todos os seus projetos, você rega com gratidão. Então, você vai abrir um negócio, não aconteceu nada. Talvez Isaac estava lá plantando e cantando talvez um louvor ao Senhor. Senhor, rendo-te graças, porque Tu és bom. Tu és bom todos os dias, Tu és bom sempre. Não tinha acontecido nada, mas ele estava com o espírito de gratidão. Ter um espírito de gratidão é somente para aquele que consegue enxergar a bondade de Deus. Se você não enxerga que Deus é bom, ou se você fala que Deus é bom só por palavras, sai só da boca que Deus é bom, então você não vive um mover de gratidão. Toda vez que vem um problema, você desanima. Toda vez que não vem a chuva, você desanima. Toda vez que vem a dificuldade, você desanima. Toda vez que parece que o negócio não vai, fica travado, você desanima. Por quê? Você não consegue ver que Deus é que está no controle da tua vida. Você não se posicionou, você não escolheu. Então não há lábios de louvor, não há palavras de gratidão ao Senhor. Aprenda uma coisa, irmãos, olha para mim. Aprenda uma coisa. Louve ao Senhor todos os dias. Comece a agradecer Ele todos os dias, porque o Senhor é bom e você está debaixo da sua mão. Veja lá Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver Colossenses 3, 15, só para você compreender isso. Colossenses 3, 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver como? Em paz. Você vê que, quando eu falo para os irmãos, não faça dívida, irmão, por causa da paz. Não se enfie em dívida. Não fique com o teu coração em dívida, porque dívida tira a paz. E nós somos chamados para viver a paz. É o que o apóstolo Paulo diz. Somos chamados para viver em paz. Então, você não faça dívida, porque dívida vai tirar a tua paz, e não é para o crente perder a paz. Nós somos chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e ele diz, e sejamos agradecidos. Isso quer dizer, todos os dias, quem vive debaixo dessa bondade, crê que os frutos são multiplicados pelo Senhor, ele agradece, mesmo sem receber, mesmo sem viver a promessa, mesmo sem viver ainda aquilo que o Senhor prometeu no seu coração, mesmo que ainda não houve a prosperidade, mesmo que ainda as coisas parecem que estão travadas, tem brigas, tem contendas dentro de casa, às vezes atritos, conflitos, mas ele entende que ele está debaixo da cruz, ele está debaixo da graça, que Deus tem o melhor para ele. Você sabe uma das coisas que eu mais pensei lá no hospital? Sobre essa questão de estar debaixo da graça de Deus. É o que vinha no meu coração, de eu saber que eu sou filho de Deus, que eu escolhi viver debaixo dessa bondade, debaixo dessa graça maravilhosa. Eu escolhi isso. Não quero ser religioso, irmãos. Eu não quero governar a minha vida. Eu não quero dar direção para a minha vida. Eu quero que o Senhor a dê. Ele falou para Isaac, fica aqui, é uma direção. Você recebe direção do Senhor? Se não recebe, é porque você não está lendo a Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Se você não recebe direção, é porque você não ora, é porque você não lê Bíblia. Você escolheu, falou assim, eu não quero ler Bíblia, eu sou preguiçoso, eu não quero orar. Então, quando você faz esse tipo de escolha, Deus não fala com você. Porque Deus fala com você através da palavra, através das Escrituras. Deus fala com você no teu coração quando você está orando. Agora, se você não ora, não lê Bíblia, não adianta, você não vai ter direção de Deus. E Deus fala para Isaac, Isaac, fica aqui, e eu vou te abençoar. Ele ficou, mas não viu nada acontecer, estava uma seca terrível. Mas ele entendia que se Deus mandou, Deus ia supri-lo. Você entende isso? Se Deus te deu uma direção, te deu um negócio, você está trabalhando numa empresa, você tem um casamento,
Escolha, decida viver debaixo da bondade de Deus, debaixo da direção de Deus. Porque por nós mesmos não conseguimos nada, sabe? Mas eu escolho isso, ser dependente. Eu escolho louvar ao Senhor infinitamente por causa da sua bondade. Então, ou seja, eu trabalho, eu planto, eu trabalho, espero receber um salário justo de trabalho. Mas o que acontece? Eu recebo algo multiplicado. Você vai lá na folha, lá na sua conta para ver, você vê o mesmo valor que o seu companheiro de trabalho recebe, é o mesmo valor. Só que tem um detalhe, a bênção de Deus está sobre você. Aquele valor é multiplicado milagrosamente. Você crê? Eu creio, porque eu vivo isso, já vivi muito isso. Então você recebe além daquilo que você espera. Foi o que aconteceu com Isaac. Ele talvez não esperasse receber o que ele recebeu, mas ele recebeu sem esperar. Tudo bem? Então esteja nessa condição. Seja grato ao Senhor. Levanta uma das suas mãos assim. Fala, Senhor, obrigado. Você já sentiu falta? Quantos já sentiram falta de ar aqui? Levanta a mão. Ok. Quem ficou sem respirar? Então. Só eu e você sabe o que é não respirar. Você sabe quanto que vale o teu pulmão? Você tem ideia de quanto vale o teu pulmão? Se você não tem ideia, o teu pulmão é a tua vida. Quanto vale a tua vida? Inestimável. Não dá para calcular isso. Não dá vontade de todo dia agradecer. Todo dia de manhã, irmãos, todo dia de manhã, eu acordo, obrigado, Senhor. Todo dia, mas é um obrigado diferente. Não é um obrigado só de boca, é um obrigado diferente, eu não sei explicar para os irmãos, mas é um obrigado diferente, entendeu? Totalmente diferente. Então, eu vejo o quanto é bom ser grato ao Senhor. Você precisa aprender a ser grato pela tua família, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido. Aprenda a ser grato pela vida que você tem. Mas, pastor, é uma vida tão difícil. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela tua vida. Seja grato. Mesmo que a tua vida esteja difícil, seja grato. Porque você escolheu viver debaixo da mão de Deus. Tudo bem? Bom, eu não posso seguir muito tempo, então vou tentar mais um ponto aqui com vocês. Terceiro lugar, a fé é a chave para se viver debaixo dessa bondade. É a fé. A única exigência, não existe outra coisa. A única exigência para viver essa questão da bondade, da graça de Deus, é a fé. Eu falei para os irmãos que quando eu estava lá no hospital, eu tive paz para morrer. O que é viver debaixo e dependente de Deus? O que é viver? É você saber que aonde você está indo, o Senhor é quem está dirigindo a tua vida. Existe paz nas suas decisões. Alguns irmãos vêm perguntar assim para mim, pastor, o que eu faço? Eu falei, a dúvida já diz para você o que você deve fazer. Porque na dúvida, nunca faça. Se você tem dúvida, não faça. Porque não é de Deus. Porque quando é de Deus, você tem certeza. Às vezes, alguém falou assim outro dia para mim, eu não sei, uma jovem aqui, ela está para casar. E ela falou, pastor, não sei se eu caso. Eu falei, ixi, não casa. Porque quando é de Deus, não tem dúvida. Quantos concordam comigo? Porque não existe dúvida quando é da parte de Deus. Você vai fazer uma sociedade, você está em dúvida, e se acontecer isso? Não faça. Se você vai fazer uma dívida, será que eu faço? Não faça. Vai comprar alguma coisa, está em dúvida? Não faça. Essa é a resposta de Deus para você. Porque a fé, ela não gera dúvida no nosso coração. Não gera dúvida. A fé é a única exigência para você viver debaixo da bondade de Deus. Vamos ver 3 versículos com vocês. João capítulo 11, versículo 40, Marcos 11, 24 e Tiago 1, 6. Vamos lá. João, vamos lá, João capítulo 11, versículo 40.
Vamos ver aqui. Vamos lá, olha o que diz. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Não existe dúvida nessa palavra. Não existe sentimento de será, talvez. Não, se você crer, você verá a glória de Deus. Vamos ver Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Quem está mais rápido, eu ou eles lá? Eles, né? Ok. 11, 24. Portanto, eu te digo, tudo o que vocês pedirem em oração, o que ele diz? Creiam que vão receber, que já receberam, e assim sucederá. Então, quer dizer, o que é a fé? É você viver de forma antecipada ao milagre. Eu creio. Então, ele diz, creia que você vai receber. Vamos lá, Tiago. Tiago 1, versículo 6. Tiago 1, 6. Vamos lá. Está rapidinho, hein? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é o quê? Semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, dúvida nunca é do Senhor. A dúvida é contrário às Escrituras. Dúvida é contrário ao Evangelho. Então, se você tem dúvida, não faça. Se você não consegue ter uma decisão, não faça. Tudo bem? Então, a fé te coloca debaixo da bondade de Deus. Te coloca numa posição para você viver. Não tem como você viver bondade de Deus, viver a graça de Deus, viver a vitória de Deus sem a fé. Porque para você poder viver essa vida com Cristo, você precisa crer antecipadamente. De repente as coisas não aconteceram, mas você crê que vai acontecer. Você acredita que o governo de Deus está sobre a tua vida, que Ele tem o melhor para você. Não há dúvida nisso. Tudo bem, meus irmãos? Então, não tem como. Fé é a única coisa exigida, não é a perfeição. É fé. Fé no quê? Romanos capítulo 11, versículo 6. Olha, Romanos 11, 6. Olha o que o autor diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, primeiro, que Ele existe e que Ele e que recompensa todos aqueles que o buscam. Então, a fé traz isso. Você sabe que vai acontecer. Amém? Quarto, vamos lá, dá mais um ainda. O Evangelho da graça, a bondade de Deus, gera em nós santificação. Vamos ver lá Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Olha o que diz Romanos 2, 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então, a bondade de Deus gera em nós santificação. Quando se está recebendo o Senhor, quando se consegue enxergar que o Senhor é bom, então nós nos movemos em direção oposta ao pecado. Você lembra que lá José, a Bíblia diz que José, apesar de todo o sofrimento dele, apesar de toda a angústia dele, toda a luta dele, a Bíblia diz que ele teve uma grande oportunidade de poder se relacionar com a esposa do chefe dele. E talvez ali ele conseguiria alguns privilégios. Mas a Bíblia diz que ele fugiu, porque no coração dele, ele não queria pecar contra o Senhor. Então, por isso o apóstolo Paulo diz a Romanos 6,14, que nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? A partir de agora eu tenho escolha. Eu posso escolher, eu estou livre. Eu estou livre. Eu tenho poder de escolha. O Evangelho, a graça de Deus, me dá poder de escolha. Hoje eu posso decidir em não pecar. E não em direção ao pecado. Hoje eu posso decidir perdoar, hoje eu posso decidir abraçar aquele que me odeia, hoje eu posso decidir fazer o bem para aquele que sempre quis fazer o mal para mim. Hoje eu decido, eu não pago com a mesma moeda. Quando me fazem o mal, eu pago com o bem. Isso é uma decisão que somente aquele que é livre, aquele que é de Cristo, pode ter. Tudo bem? Amém? Quinto, vamos lá, vou encerrar aqui.
quando você aceita viver debaixo da graça, da bondade de Deus, as coisas podem até acontecer de ruins para você. As coisas podem até ser ruins, mas se torna em bênção. Então, presta atenção nisso. Não é porque somos crentes, não é porque você falou, pastor, eu escolho viver o benefício do Senhor. Eu não quero ser legalista, sabe? Eu não quero viver por justiça própria, sempre me colocando à frente, eu faço. Eu não quero governar minha vida, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que a bondade de Deus esteja sobre mim. Mas aí, eu estava falando hoje, inclusive, com o irmão, porque, às vezes, a pessoa vem para Cristo e ele vem com uma fé errada. Como que é uma fé errada? Ele vem aqui porque ele precisa melhorar de vida. O casamento dele precisa ser salvo. Então, ele vem para cá, pastor, mas isso não acontece? Acontece. Mas, muitas vezes, ele vem para cá para poder ter uma solução para a vida dele. Para poder enriquecer um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais, a empresa dele prosperar mais, mas aí, de repente, acontece ao contrário. Ele se converte e as coisas não ficam boas, ficam ruins para ele. E ele se afasta do Evangelho por conta disso, porque a fé está errada. Porque nós temos que colocar nossa fé em Cristo, de estar com Ele. Jesus, certa vez, encontrou, ele estava pregando numa casa, e 4 pessoas desceram um paralítico diante dele. E ele olhou e viu aquela cena e falou para aquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí você fica imaginando aquele paralítico falando para ele assim, Senhor, eu vim aqui por outra necessidade, eu te agradeço por me perdoar, mas presta atenção, há necessidades mais urgentes na minha vida. Então, aí você vê Jesus respondendo para ele acerca disso, falando, meu filho, então, eu sei que você tem necessidades na vida, eu sei que você tem necessidades no dia a dia, eu sei que você precisa de muita coisa, mas deixa eu te falar, tem algo que você não sabe, que eu sei, que está destruindo a tua vida, que é o pecado. O perdão do pecado é muito mais urgente, a tua salvação é muito mais urgente do que qualquer coisa que você precise nessa vida. Então, presta atenção, às vezes as pessoas vêm para Cristo, esperando algo de Cristo, como aquele paralítico, esperava andar, depois ele andou. Mas de imediato Jesus fez o quê? Falou, filho, teus pecados estão perdoados. A pessoa precisa entender que vir para Cristo é para receber salvação, perdão dos seus pecados, e a pessoa não quer ser perdoada, ela não quer perdão, porque isso é eternidade, ele quer algo urgente hoje. Ele não entende que vir para Cristo, a primeira coisa que ela recebe é salvação e perdão do pecado. Entendeu? E aí as coisas, ao invés de ir bem, pioram, ficam ruins, e a pessoa se afasta. Então não é porque você é crente, ou porque nós estamos falando da graça, da bondade de Deus, que tudo vai bem na tua vida, que tudo vai acontecer de bom, que você não vai chorar nunca mais. Você não vai chorar nunca mais você vai ter dificuldade. Não quer dizer que você não vai ter oposição, não vai ter resistência, não vai ter problema com o filho, não vai ter problema dentro de casa, não é isso. Mas uma coisa é certa, quando nós entendemos que tudo é para a glória do Senhor, aceitamos viver debaixo da sua bondade e dependência, temos a certeza de que tudo que é de ruim, pode acontecer algo reverso, certamente será revertido em bênção para nós. Você entende isso? As coisas ruins não são para sempre, as oposições não são eternas, entende? As situações difíceis da vida não vão durar muito, porque você está debaixo da bondade. Deus usa as situações da vida para poder te abençoar. As coisas se tornam difíceis para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos creem assim? Vamos ver o último versículo, fique de pé. Romanos, capítulo 8, Romanos 8, vamos ler alguns versículos, versículo 28 em diante, até o 31, acompanhe aí. Rapaz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu
propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, eu estou certo aqui? Estou, né? Está certo aí? Ok. Aos que predestinou também os chamou, os que também os justificou, e aos que justificou também glorificou. Então presta atenção, nada pode impedir a bondade de Deus sobre a tua vida, sobre aquele que escolhe, que decide viver debaixo da graça e da bondade de Deus. Mais do que uma escolha, a bondade de Deus, ela é uma prática diária. Você entende? Por isso que o tema que eu escolhi, decida viver debaixo da bondade de Deus. Decidir viver da bondade de Deus, debaixo da bondade de Deus, não é regalia, não é mágica, é algo que você decide viver diariamente, debaixo do governo de Deus, debaixo da direção da palavra, fazendo tudo para glorificar o nome do Senhor. Não existe rancor ali envolvido, não existe mágoa ali envolvida, não existe o eu ali envolvido, tudo tem a ver com Ele. Por isso que o autor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo é dele, nós somos dele. Por isso que eu falei que você não deve ter pavor e terror. Você tem que entender que você está debaixo da mão dele. Vamos ver o 47 de Gênesis, versículo 1 até o 10, para encerrar aqui, vamos lá. Gênesis 47, versículo 1, vamos ler até o 10. José foi dar as notícias ao faraó, meu pai e meus irmãos chegaram a Canaã com suas ovelhas, seus bois, tudo que lhes pertence estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e o apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? E eles lhe responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disse-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à tua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem no melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém, e se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó lhe respondeu, são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Só até aqui. Depois de sofrer muito, coloca isso. Quando alguém decide ser crente de verdade, glorificar o nome do Senhor, não importa a situação. Ele não fala assim, não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a cela. Não existe isso. Quando uma pessoa se prontifica, ele escolhe, ele decide, fala, eu sou servo de Deus. Eu não vou ver por justiça própria, por merecimento. Eu vou escolher deixar o Senhor decidir pela minha vida. Se Ele falar fica, eu fico. Se Ele falar vai, eu vou. Sabe, a melhor direção para nós é a direção que José viveu. José foi encarcerado, foi humilhado. José foi quase morto. José, sabe, teve experiências terríveis. Na maior parte da sua vida, ele foi preso quando criança. E aqui, ele já estava numa fase muito avançada na idade. Eu não lembro quanto, mas já estava bem avançado já. Viveu praticamente a vida toda sofrendo, perseguido, mas tinha uma coisa, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e via que Deus era com ele. Sabe, no sofrimento, na dureza da vida, as pessoas têm que olhar para você e ver que Deus é com você. Você vê que a bênção às vezes não tem a ver só com dinheiro, mas a bênção tem a ver com a presença de Deus na tua vida. Você sabe que lá no hospital, eu conversei com algumas enfermeiras, com alguns técnicos, e você vê o temor no coração das pessoas.
o pavor no coração das pessoas. Eu quero falar, não tenha pavor, medo. Não tenha, porque aonde você estiver, no hospital, em casa, no trabalho, no dia a dia, a bênção de Deus está sobre você. E a bênção tem a ver com a presença de Deus na tua vida. E você vê como são as coisas. Depois de tanto sofrimento, tanto problema familiar, José foi abençoado, mas não somente ele foi abençoado, a sua casa todinha foi abençoada, e foi abençoada de uma forma especial, porque a Bíblia diz que o faraó falou para ele: dê para a tua família. O faraó era o governo da época. Dê para a tua família o melhor da terra do Egito. Ele não falou assim, ó, fica naquele canto lá, está seco lá, não tem nada, a terra é infrutífera, quem sabe vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Não, ele falou: dê para os teus parentes, para os teus irmãos, a melhor terra. Deixa eu te falar, o que Deus tem para nós é isso. Você sabe que a nossa maior vingança é ver as pessoas se rendendo a Cristo. Não somos nós que fazemos vingança. A nossa vingança é ver as pessoas ajoelhadas e falando: eu quero Cristo, eu quero o Senhor. Porque o nosso maior prazer é ver as pessoas, como Faraó, reconhecendo que o Senhor, a bênção de Deus está sobre nós. E ele fala: eu quero essa bênção também. E a Bíblia diz que Jacó abençoa Faraó. Abençoa o Faraó. Fala: eu vim aqui para te abençoar. Não tinha nada, era pobre, irmãos. Jacó estava pobre, não tinha nada. Mas Faraó o trouxe para receber a bênção de Deus, porque sabia que a bênção de Deus está sobre José e sobre a sua família. As pessoas têm que olhar para você e ver que a bênção de Deus está sobre você. Independe o que você vive, independe do teu sofrimento, independe de qualquer circunstância da vida, você tem a bênção de Deus sobre você, sobre a tua casa. A bondade de Deus foi liberada sobre você. A graça de Deus está sobre nós, e nós queremos e escolhemos e decidimos viver isso em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, feche os teus olhos. Faça uma oração comigo. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra. Eu creio no que o Senhor tem para mim. Eu sei que é o melhor da terra, é o melhor de tudo que o Senhor tem para os seus servos. O Senhor tem para mim. Eu creio que a tua mão está sobre mim. Eu decido viver debaixo do teu governo, debaixo da tua bondade. Eu decido, eu escolho a tua palavra sobre a minha vida. Diga assim: amém. Diga mais forte, diga amém. Amém. Louve ao Senhor comigo.